compartilhar o que Deus colocou no meu coração, dentro daquilo que o Senhor já ministrou. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Outra tradução, ela difere um pouquinho. Paulo, não tem essa tradução dentro do meu coração, né? Quando eu fui entre vós, não fui com palavras humanas, sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder do Espírito, né? Paulo está mostrando aqui, fazendo a defesa, uma apologia, a sua característica de ministração. O seu evangelho, aquilo que ele defendia, sua tese, sua fé, estava sendo aí. Toda a carta aos Coríntios, na verdade, carta endereçada à igreja, ela é recheada de orientações à eclésia, à igreja. Paulo, por sua vez, a segunda carta aos Coríntios, principalmente, a segunda epístola, ele defende veementemente a sua autoridade apostólica, porque dentro da própria denominação, da conversão, algumas pessoas o tinham como personagem que sem muitos vínculos com aquilo que eles acreditavam, a realidade que eles criam do seu evangelho. E Paulo ele entra ali, alguns questionavam devido ao seu chamado repentino, devido à sua história, devido à forma com que ele chegou para a ministração do evangelho, a forma de onde ele veio de perseguidor, de perseguidor a perseguido, de defensor do Império Romano, agora defensor da causa de Cristo, ou seja, uma visão que transformou de forma contundente e repentina. E a história de Paulo é interessante, porque o que Paulo fala aqui, parece que ele vai em contraposição, em contraposta, na contramão, na realidade daquilo que quem conhece a história de Paulo. Paulo, na verdade, ele fala de sabedoria aqui, ele se omite, ele se coloca uma pessoa que não fez uso da sua capacidade de conhecimento humano, alguém que abriu mão do seu conhecimento, alguém que se apegou mais em algo espiritual. Olhando para este prisma da mensagem, olhando para esse foco paulino, para essa apologia da fé de Paulo, eu vejo um momento bastante melindroso, perigoso nas ministrações do cristianismo em si, nas pregações em si. As pessoas se apegam muito no seu achismo, nos seus conteúdos, daquilo que eles defendem como apologia, daquilo que eles creem. Os púlpitos estão aí cheios de dogmas, os púlpitos estão vazios do poder de Deus, os púlpitos estão vazios do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo ele tem que explicar o que a palavra de Paulo causava nas vidas. A Bíblia diz que a tua palavra tem poder. Como é que está a tua boca? Está trancada? Está aberta? Está escancarada? Como é que está esse canal de Deus ali? Está pregando, está anunciando, está tratando que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que Deus, as minhas palavras, a minha pregação não foi coisa de persuasão, mas demonstração, mas consistiu em palavras não foi palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiu em demonstração do poder do Espírito. Ou seja, sabe o que é isso? Eu vou falar e vai acontecer coisas aí. Eu vi uma frase do Chorão. Tem muita gente cheia, como é que é, Lucas? Cheia, mas não tem conteúdo. Foi um camarada, foi. Mas tem muito a ver com a realidade. Tem muita gente aí que está cheia de forma, mas está vazia, não tem conteúdo nenhum. Vazios de Deus. Temos púlpitos aí vazios de Deus, pregadores vazios do Espírito Santo, pregadores que não oram, pregadores que não leem a Bíblia, pregadores que não consagram sua vida, pregadores que não choram mais, pregadores que não se emocionam mais. Eu não consigo pregar uma mensagem sem me emocionar, sem sentir o poder de Deus, porque primeiro Deus
vai ser emanada através da tua pregação, através do teu louvor, através da tua palavra, através do teu glória. Quero dizer para você que Deus cubre quando eu estou pregando. Você crê nisso? Irmã Ana é testemunha. Só tem irmã Ana aqui, vocês sabem daí. Eu ministrava aqui no Ministério do Louvor de Finalzinho. Pessoa doente está na última cadeira. Enquanto o ministério estava no irmão, glória de Deus. Glória de Deus. Não é mentira? Estava pregando aqui. As irmãs foram curadas. Eu estava ministrando louvor. Ministrando louvor. Eu fui ministro de louvor durante 10 anos nessa igreja. Enquanto eu ministrava louvor, a pessoa foi curada lá. Na última cadeira. E eu nem fui lá para a mão dela. Eu simplesmente da minha boca saiu poder, aleluia. O Evangelho tinha poder, aleluia. O Evangelho tem que ter poder, aleluia. Explica, sanica, nós precisamos de resgatar esse Evangelho de poder, esse Evangelho que conta acontece, esse Evangelho que realiza, esse Evangelho que transforma. Quero dizer para você, ó, palavra de poder. Quantos tem ousadia de profetizar na tua casa aqui? Eu quero pessoas ousadas, pessoas que creem no poder do Evangelho, pessoas que creem no poder da palavra. Eu não sei onde você está na tua casa e lá as coisas estavam no meio, as nuvens negras estavam rodeando lá, mas quero te dizer, tem uma palavra de glória, de vitória para você, tem uma revelação. Abre a tua boca e fala: Satanás, pode arrumar tua trouxa e bater reteada, porque eu estou chegando, cheio, eu estou chegando com a palavra de poder, e a minha casa hoje vai ser transformada pelo poder de Deus. Está aleluia. Precisamos de vivenciar essas evidências de Deus. E nesta noite eu quero